Eu imagino que nesse momento você tenha muitas dúvidas sobre como funcionam os bancos quando você tem dívidas bancárias. Existe uma diferença muito grande caso você esteja devendo mais de 100 mil reais e menos de 100 mil reais. Acompanhe nesse vídeo a explicação completa. Você pode imaginar que o banco ele não vê da mesma forma quem deve pouco e muito dinheiro. Pouco e muito é relativo, principalmente quando estamos falando de banco. Mas o banco, ele faz uma análise sobre se vale a pena ir atrás de você e de que forma vale a pena ir atrás de você. E a referência para ele saber como agir é justamente o valor da dívida. Pense que você é credor de uma dívida e alguém está te devendo 10 mil reais. Você não olha para essa pessoa do mesmo jeito que você olha para alguém que está te devendo 1 milhão de reais. Com o banco é a mesma coisa. O banco ele tem um interesse muito maior em reaver os valores de quem deve 100, 200, 300 do que aquela pessoa que deve 2, 3, 5, 10 mil reais. Independentemente do caso, o banco, sim, ele vai atrás de pegar o valor de volta, ele vai tentar reaver esse valor. Mas a forma que ele utiliza em cada um dos casos muda muito. Existe uma barreira quase que invisível que não está escrita em lei, não está escrita em lugar nenhum, mas que diz que as dívidas de até 100 mil reais são tratadas pelo banco de uma maneira diferente daquelas dívidas que ultrapassam essa barreira. Para as dívidas de até 100 mil reais, o banco faz um cálculo de quanto custa para poder reaver esse valor. Às vezes o banco não pensa apenas naquilo que ele pode reaver, mas no custo que ele vai ter nesse caminho. Então, quando você está devendo, por exemplo, 20 mil reais, o banco não pensa que ir atrás de você faz com que ele consiga 20 mil reais. O banco também pensa que para ir atrás desse valor é necessário pagar custas judiciais, advogado, assessorias de cobrança, existem taxas envolvidas, existe o tempo, existem várias situações que, no fim das contas, fazem com que o banco pense que os 20 mil reais que ele estava querendo ir atrás, na verdade, serão apenas 5, 6, 10 mil reais. Essa barreira é calculada pelo banco, sobretudo nas dívidas de até 100 mil reais. Por quê? Normalmente não vale a pena para os bancos, principalmente quando estamos tratando dos maiores bancos, Itaú, Santander, Bradesco, bancos grandes, bancos com estrutura, normalmente não faz sentido o banco mover toda uma máquina de cobrança, todas as ferramentas, todo o arsenal de coisas que ele pode fazer para cobrar uma dívida de até 100 mil reais. Isso não significa que o banco não vai atrás de você, mas ele atua de maneira, digamos, limitada. Ou seja, se você estiver devendo uma dívida que para alguns bancos é 50, 60 mil reais, mas normalmente pode ir até 100 mil reais, é normal que o banco utilize das seguintes estratégias: ligações de maneira incansável, 50 ligações por dia, ele envia e-mails, SMS, gerente de banco tenta renegociar para aumentar a sua dívida, para fazer você se comprometer com novas parcelas, aplicativo, assessorias de cobrança, negativação em SPC, Serasa e no que muita gente conhece como a lista negra dos bancos, chamado de registrato, que é um registro onde você ficará ali quase que numa blacklist, digamos assim, em que os outros bancos dificultarão seu acesso a crédito. Nessas dívidas, você vê que a atuação do banco, ela também é efetiva, você continua devendo, mas ela é limitada até um certo ponto, porque o banco entende que não faz sentido, eventualmente, ele contratar um escritório de advocacia, contratar realmente um serviço para ir atrás de você judicialmente. Essa lógica, ela depende muito do banco, não é uma regra, não está escrito em lugar nenhum, e é muito comum, por exemplo, que se sua dívida for com cooperativas de crédito, como é o caso do Sicredi, do Sicob, por exemplo, essa alçada diminua. Então, mesmo com um valor menor de dívida, eles entrem com um processo judicial. Alguns bancos partem também de 60, 70 mil reais para poder fazer a cobrança. É muito importante deixar claro que não significa que o banco não possa entrar com uma ação caso você esteja devendo 2, 5, 10, 20, 30 mil reais.
Só não é comum porque naquela conta de viabilidade de se vale a pena, de acordo com os riscos e com o potencial de retorno, é normal que o banco entenda que é melhor ele tentar te cobrar por outras vias do que pela via judicial. Essa lógica não é aplicada quando a dívida passa de 100 mil reais. E é importante você saber que quando essa dívida, o montante dessa dívida é de 100 mil reais ou mais, 200, 300, 1 milhão de reais ou mais, o banco ele olha para você já sabendo que vale a pena te cobrar. Por quê? A partir do momento que você deve um montante mais alto para o banco, na perspectiva do banco, você não só está dando um prejuízo para ele de 200, 300 mil reais, mas ele também faz a conta do quanto você está fazendo o banco deixar de ganhar por não poder emprestar aquele valor que você deve. Então, por exemplo, se você tem uma dívida de 500 mil reais na sua empresa, na sua pessoa física, essa dívida, você está inadimplente ou em vias de ficar inadimplente, o banco vai entender que você não está dando um prejuízo de apenas 500 mil reais, mas você está fazendo com que o banco deixe de ganhar 3 milhões de reais porque ele não pode emprestar também os seus 500 mil. E nesse empréstimo ele conseguiria cobrar de outra pessoa juros, encargos, tarifas e tudo aquilo que ele normalmente cobra. É por isso que o banco age de maneira muito diferente para quem tem uma dívida considerada baixa na perspectiva dele e de uma dívida considerada alta na perspectiva do banco. Isso faz com que o banco ele amplie as ferramentas utilizadas para poder reaver os valores. Para uma dívida que ultrapassa os 100 mil reais, o banco vai continuar utilizando das assessorias de cobrança, do SPC, do Serasa, negativação, SMS, da tentativa do gerente fazer uma renegociação com você. Isso vai continuar acontecendo. Porém, o banco também vai utilizar um jurídico, vai utilizar advogados para poder entrar com uma ação contra você ou a sua empresa, ou a sua família, a depender da situação. Essas ações podem ser variadas, podem ser execução, pode ser uma monitória, uma ação de cobrança. O fato é, essas ações visam ir atrás do seu patrimônio, ainda que não seja por meio de dinheiro especificamente, mas pode ser também de outras maneiras, como por exemplo, você tem automóveis, imóveis no seu nome, se você for casado e exista isso, esposa ou seu marido com bens em nome, bloqueio de bens da sua empresa, bloqueio de CNH, de passaporte. Então uma dívida que ultrapassa esse patamar faz com que o banco entenda que faz muito sentido ir atrás de você. E ele vai fazer isso mais cedo ou mais tarde. Se ainda não fez, está preparando. E se você não tomar nenhuma atitude, você certamente terá maiores problemas no futuro. Porque quando o banco entra com uma ação, ele não entra cobrando apenas o valor que você pegou inicialmente, nem o valor que você se comprometeu a pagar, mas ele adiciona encargos, taxas, questões que envolvem a justiça especificamente, e esse valor tende a dobrar ou até triplicar só pelo fato de ter sido cobrado na justiça. Caso você tenha uma dívida que ultrapasse na soma os 100 mil reais, é muito importante que você haja com estratégia. Muitos empresários, muitas pessoas que têm dívidas altas pensam que apenas fazer certas movimentações será o suficiente para poder frear essa iniciativa do banco. Ou pior, muitas pessoas imaginam, porque já ouviram falar de maneira aí socialmente falando, muita gente comenta sobre isso, que se você deixar mais de 5 anos a dívida parada, ela vai caducar. Isso não é verdade. Por quê? O que significa caducar num sentido técnico jurídico? Basicamente o que chamam de prescrição. Quando você tem uma dívida, o banco tem um prazo que pode variar entre 3, 5 anos, normalmente de 5 anos. Ele tem um prazo de até 5 anos para ingressar com uma ação na justiça para fazer a cobrança judicial dessa dívida. Isso não significa que ele não possa fazer outros tipos de cobrança no caminho. E esse prazo de 5 anos é um prazo apenas para ingressar na justiça, o que não significa que, se ele não ingressar, essa dívida some. Essa dívida não some, o que ele perde
é o direito de entrar na justiça, porque a dívida caducou, prescreveu. Isso não significa que o seu nome está limpo, que você terá acesso a crédito, ou que o banco vai parar de te importunar com ligações, com o nome sujo ou com outras situações. Isso apenas significa que ele não pode mais ingressar com uma ação judicial. A situação ela agrava quando a pessoa tem uma dívida acima de 100 mil reais. Por quê? É muito comum e é muito provável que o banco vai entrar com uma ação judicial. Esse prazo de 5 anos é apenas para a entrada na justiça e não para a cobrança da dívida. Então, se durante esse período o banco ingressou com uma ação na justiça, esse prazo já não existe mais. Não existe um prazo de 5 anos para que essa dívida seja paga. É um prazo de 5 anos para a cobrança judicial ser feita. Então, para dar um exemplo, caso o banco, depois de 2 anos, depois de 1 ano, depois de 1 dia, depois de 4 anos e meio, ingresse com uma ação judicial, esse prazo trava. E essa trava no prazo significa que a ação pode perdurar quanto tempo for necessária para conseguir reaver o valor. Se você tem uma dívida que no todo ultrapassa os 100 mil reais, é muito importante que você conte com ajuda especializada de um advogado ou de um escritório que trabalhe especificamente com dívidas bancárias, porque esse advogado vai saber o melhor caminho, porque ele lida com isso todos os dias, para poder cuidar da sua situação. Existem maneiras de reverter na justiça as cobranças, ter suspensões nos pagamentos, contestar as abusividades e fazer com que você consiga aquilo que você precisa, que é ganhar tempo, ter proteção e redução da dívida. Porque se você está inadimplente, entendemos que você está numa situação de dificuldades e a dívida da maneira como ela está, é impossível ser feito o pagamento. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, não esquece de seguir e se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente fala apenas de dívidas bancárias, dando dicas todos os dias para quem quer sair dessa situação com segurança, com método e com redução da dívida.